Fala galera, boa noite. Então, daqui a pouco no Conversa Entre Grades eu vou estar recebendo o pastor Luciano Serenado. E o tema que a gente vai abordar hoje é Eu, Você e os Outros num cenário pandêmico. E aí a gente vai estar tentando abordar vários desses, dentro desse tema, alguma coisa sobre a religiosidade, o que a gente pode fazer para ajudar o próximo. Essa é a nossa proposta de hoje. Já já eu vou enviar o convite para ele e aí a gente inicia. Valeu? Denilton, boa noite. Eu já enviei o convite, só aguardando ele entrar aqui com a gente para a gente começar nosso bate-papo. Desde já quero agradecer a você e a todos que estão por aqui. E aos que vão ver depois, que sirva. É o espaço criado para servir de orientação, bate-papo, dúvidas. A gente vai tentando responder na medida do possível. E desde já meu agradecimento. O pastor Luciano é gente boa pra caramba. Um grande homem de Deus, com certeza. Só aguardando ele vir por aqui, já enviei o convite já, e que Deus possa nos usar para a gente poder passar um pouco, né, de experiência e ajudar as pessoas. Esse é o objetivo desse espaço. A você que vai estar assistindo agora, ou depois, que possa estar contribuindo para a sua vida. Se for possível, dá aquela clicadinha no aviãozinho para chamar outra galera para ir ouvindo também. Obrigado, Lúcia, obrigado a galera que está entrando aí. Que possa ser um tema que possa abençoar a vida de todos vocês. Já já o pastor Luciano está chegando aí, só aguardando a internet dele dar uma estabilizada. E se você gostar, dá uma clicadinha naquele aviãozinho para poder convidar os amigos aí para ouvir. Nesse Instagram já tem algumas lives salvas também, então fique à vontade. Obrigado, Areli, obrigado à Companhia do Movimento. Então, gente, eu estou só aguardando estabilizar a internet do pastor Luciano. E a ideia hoje é a gente conversar sobre eu, você e os outros, a sociedade que nos cerca em um ambiente, em um cenário pandêmico, cenário onde a gente vai estar trabalhando com as incertezas, com os medos, com as dificuldades do dia a dia. E aí, como eu vou estar conversando com o pastor, a gente vai trabalhar com o pastor, o que enquanto igreja pode fazer outra coisa. Ô, pastor, estou te ouvindo sim, só não estou vendo a sua imagem. E aí, galera, enquanto o pastor está chegando por aqui, quando a gente abordar a questão da igreja, não é igreja-templo, a gente vai trabalhar a igreja, eu e você. O que a gente pode fazer para abençoar uma sociedade que está sedenta, que está com medo, que está preocupada. Né? E nós somos aqueles que temos as boas novas e vamos tentar trabalhar um pouco isso aí hoje também. Já já o pastor está chegando aí, tá, gente?
Ô, pastor, boa noite. Boa noite, Hernani. Tá tranquilo o som aí, imagem, tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus. Mais nada, pastor, brigadaço por estar aqui com a gente. E aí, para a galera que vai ver depois, ou que vai acompanhar, eu sou do SEMA Socioeducativo há 22 anos e muito tempo Deus me incomoda, por que que eu não compartilho minha experiência? E comecei com isso, e depois fui percebendo que a ideia é a gente evitar que o jovem entre lá. Precisa Sim. cortar esse canal. E aí eu comecei a trabalhar sobre família, religião, educação. E aí hoje eu queria ver com o senhor, para a gente trabalhar um pouco a parte religiosa, mas não o templo, eu e você, igreja, o que, que a gente vai poder fazer nesse ambiente pandêmico, em ambiente de dificuldade, de incerteza, de medo, de insegurança. Nós que estamos alicerçados sobre a rocha, o que, que a gente pode fazer para amparar, para acolher o nosso próximo? E aí já fica o espaço aberto para o senhor, a sua apresentação e Uhum. considerações, e aí o senhor já pode, dentro disso, o que, que a gente pode começar a trabalhar enquanto nós, eu e você, Igreja do Senhor, sal e luz no meio das trevas, e também, principalmente nas trevas que estamos atravessando nesse momento. Em primeiro lugar, boa noite, Hernani. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí, que está nos dando esse prazer. Quero te agradecer já pelo convite, é muito bom, gosto muito, né, de participar, gosto muito de tratar sobre assuntos principalmente tão pertinentes e tão. Na verdade, falar de pandemia hoje é o assunto, né? Então, me sinto muito à vontade para falar sobre isso. A gente está aprendendo ainda a lidar com isso, na verdade, mas meu nome é Luciano, né? Só me apresentando para quem não me conhece, Luciano Serenado, eu sou pastor, hoje pastor de educação religiosa aqui na Igreja Batista Central do Correio, igreja pastoreada pelo pastor Márcio Alberto, né? E a gente está aqui desenvolvendo um trabalho de educação também, na parte de ensino, na parte de escola dominical, de estudos, e graças a Deus, mesmo na pandemia, a gente tem desenvolvido um trabalho e Deus tem nos abençoado. Hernani, em relação a isso, primeiro eu queria pontuar um pouquinho, né, em relação ao que você falou nessa distinção de igreja, templo e igreja nós, né, cada indivíduo sendo o templo do Espírito Santo. Eu acho muito bom pontuar isso, e a gente precisa ter um equilíbrio com isso, né? A gente não pode nem pender para um lado nem muito para o outro. Muitas das vezes a gente acaba desprezando o templo em si, né? E aí a gente dá margem para os desigrejados de hoje em dia, né? Que são crentes independente de ter um templo. Eu costumo dizer que a igreja não traz salvação para ninguém, mas quando você é salvo, você faz questão de estar na igreja, né? Isso é uma coisa bem lógica. Mas pontuando o outro lado também, que é muito importante, eu acho que é a linha que a gente vai seguir, é que nós, de fato, eu e você, né, eu, Hernani, nós juntos somos igrejas. Eu sozinho, no ambiente, eu não posso ser igreja isolado de ninguém. Entretanto, eu, na minha atividade, no meu dia a dia, como você muito bem falou, eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, né? E muitas das vezes eu vou estar sozinho sendo igreja. Acho que eu me fiz entender, né? Eu não sou sozinho sendo igreja, mas muitas das vezes a minha vida, ou na verdade, na maioria do nosso tempo, se a gente for analisar, a gente está sozinho, a gente não está na congregação, né? Eu falo muito isso aqui. O domingo é o dia, vamos dizer, o principal dia que a maioria dos crentes estão na igreja. Mas de segunda a sábado a gente está na luta, né, sendo igreja onde quer que nós estejamos. E partindo desse princípio, o nosso papel nesse cenário de pandemia, que é um cenário sui generis, né? É algo que nunca aconteceu. Eu converso muito com meu pai tem 78 anos, e conversando com ele, perguntando, né, se em algum momento da vida dele ele experimentou algo parecido com o momento que nós estamos vivendo. E ele categoricamente disse que não, né? Mesmo as duas grandes guerras que o mundo teve, a abrangência não foi tão grande como o que a gente está passando na pandemia, por motivos muito razoáveis e óbvios, né? A comunicação hoje, né? A proliferação da comunicação, o mundo hoje vive, isso é triste, mas é fato, o mundo hoje vive em função da pandemia.
todos os assuntos acabam desembocando na pandemia. Ou a pandemia acaba trazendo elementos para que a gente converse sobre vários fatos. E aí, como eu falei no começo, a gente está se adaptando ainda a isso, né? Quem imaginou, em sã consciência, que teria que sair de casa de máscara, né? Que teria que se afastar, que teria que ficar meses sem ver os seus entes queridos, né? Quem imaginou que a igreja ficaria fechada durante meses? Então, são coisas que nos pegaram de surpresa. E aí, eu creio que a nossa atitude como igreja, partindo para o ponto importante e principal da noite, nós como igreja, individualmente, nós estamos no momento que efetivamente precisamos mostrar a diferença. Falando especialmente em relação aos jovens, nós que somos templo, que somos igreja, não podemos permitir que mesmo a gravidade dessa doença, desse vírus, isso venha ocupar um espaço que não é dele. Tá entendendo, Hernani? Que não seja dele. Porque tudo hoje é a pandemia. Tudo hoje. E aí, até um dado, né? Até as mensagens que são pregadas nas igrejas, muitas das vezes, as pessoas até dão uma forçada de barra para colocar o tema pandemia. Né? Parece que a gente está vivendo em função disso apenas. E eu creio que a diferença ela vai se dar, e aí o nosso papel, a gente vai fazer diferença na pandemia quando a gente tirar o foco da pandemia. Né? A gente está numa pandemia? Fato, não dá para fugir disso. Mas eu creio que se nós conseguirmos desviar esse foco, esse assunto, como tema principal dos nossos dias, a coisa fica muito mais tranquila. Um exemplo muito claro. Antes da chegada da vacina, havia uma euforia, né? E ainda há, sobre a chegada, quando a vacina chegar, tudo vai resolver. E aí, há um tempo atrás, eu postei um vídeo sobre isso. Falei, e quando a pandemia acabar? Vai passar, a gente crê que um dia vai passar. Será que os nossos problemas vão acabar? Será que os nossos problemas estão resumidos, ou os problemas da humanidade estão resumidos à pandemia? Então, assim, o nosso papel como igreja é mostrar algo diferente nesse meio. É algo novo que a gente precisa trazer como mensagem para que isso não seja, para que as pessoas não vivam em função da pandemia. Isso tem me preocupado muito, Hernani, de verdade. As pessoas têm dedicado as suas vidas apenas. Pastor, deixa eu só interromper a sua fala. Voltou, tá voltando, tá um pouquinho. Tá. Deixa eu aproveitar e dar uma pontuada na sua fala. Como a gente está trabalhando a questão de fazermos a diferença, uma coisa me chama muita atenção quanto a eu e você, igreja, da gente não perder oportunidades. Na parte administrativa, de administração, a gente fala assim, conflitos ou grandes obstáculos, geração de oportunidades. A pandemia mostra uma oportunidade para nós, como igreja, verdadeiramente colocarmos em prática o nosso discurso. E aí, na continuidade, para passar essa fala para o senhor, queria que o senhor abordasse assim, quando a gente for ver isso mais lá na frente, que oportunidades eu aproveitei na pandemia. Por exemplo, os lares precisam se entender melhor, a gente precisa conversar mais, a gente não conversava. A gente, né, na correria. Que frutos ou que sementes eu plantei nessa pandemia? E quando eu falo plantar semente, caramba, o Hernani, pô, o momento está difícil, mas, cara, alguma coisa nele está diferente, que ele não está nesse frenesi. É uma oportunidade que eu e o senhor temos, que quando eu falei isso, a gente está generalizando para todo mundo, né? De que é oportunidade da gente fazer a diferença. Caramba, olha, aí eu vou usar a frase dos crentes.
os crentes agem diferente. Eles têm alguma coisa ali. É a hora da gente mostrar isso, né, como igreja. Uhum. Perfeitamente, assim, não dá para falar de luz, não dá para falar de luz falando de trevas. Não dá para viver na luz no meio das trevas. Então, em relação à oportunidade, isso que a gente está fazendo aqui, acho que você vai concordar comigo. Foi uma oportunidade que a pandemia trouxe para a gente. As igrejas, algumas igrejas esporadicamente faziam seus cultos online, né, tinham essa parte. A pandemia chegou e mostrou a necessidade, ou até mesmo a obrigatoriedade quase, das igrejas investirem, né, na sua parte de mídia, na sua parte virtual, nas suas redes sociais, e as igrejas deram um boom em relação a isso. Então, foi uma oportunidade que as igrejas aproveitaram de certa forma e estão aproveitando. E nós, individualmente, é exatamente o que eu estava falando no começo. Eu preciso ver essas oportunidades, mas entrar nisso com um discurso diferente do discurso que é vinculado hoje na mídia, né? Hoje, todo lugar que você vai, você só ouve disso. Se eu continuo conversando sobre o mesmo assunto, eu não aproveito a oportunidade, tá entendendo? A oportunidade vai ser bem aproveitada quando eu trouxer algo novo e de forma muito direta. Hoje, eu creio que a gente não tem essa desculpa de não ser direto, né? Não dá, hoje não dá. Hoje a gente tem todas as condições, todos os meios de comunicação. Hoje todo mundo tem, praticamente todo mundo, até os mais antigos estão entrando nisso também, né? Eu falo assim, tiro até pelos meus pais. Meu pai tem 78, minha mãe tem 69 anos. E assim, minha mãe principalmente já está envolvida na parte de rede social também, de WhatsApp, de Facebook, assistindo, dando mensagem. É uma oportunidade. A pandemia nos oportunizou isso, trouxe essa condição. A gente não pode lamentar sobre uma terra devastada, né? A gente tem que aproveitar isso. Primeiro, Hernani, e aí eu quero espiritualizar um pouco a situação, né? Mas não saindo do foco, tudo isso está acontecendo com a permissão de Deus. A gente não pode fugir disso. E muitas das vezes eu fico temeroso porque parece, inclusive, usar o termo que você usou também, né? Parece que para alguns crentes, parece que Deus perdeu o controle. Parece que é algo que interrompeu os planos de Deus. E, na verdade, nada pode interromper, nada pode parar os planos de Deus. Então, se Deus permitiu isso na minha vida, na sua vida, na vida de quem está assistindo, na vida de todo mundo, é para que a gente aproveitasse a oportunidade e o foco principal, trouxesse uma mensagem de boas novas no meio de um caos. Né? Como Isaías vai dizer lá, né, na chegada do Messias, há milênios, o que ele vai falar? O mundo que estava em trevas, né, viu surgir a luz. Esse mundo, esse quadro que nós vivemos hoje, é um mundo de trevas. E Deus nos deu a oportunidade de trazer essa mensagem de luz. E ainda está trazendo. Né? Isso, eu acho que é essa parte direta. A gente não pode perder tempo. Temos que ir direto ao ponto e realmente ser luz onde é preciso. Nessa fala da questão de ser luz, uma coisa que eu acho muito interessante, e o senhor até comentou sobre as redes sociais, é que hoje nós temos uma comunicação ampla. E a gente pode falar por WhatsApp, as igrejas investiram na questão da mídia, mas com isso eu acho que trouxe um alerta de que nós não nos comunicávamos. Nós apenas falávamos entre nós. Não havia comunicação. Exato, não havia a questão de, quando eu comunico, eu faço com que a minha mensagem chegue correta aos ouvidos de alguém. E hoje a gente não... Assim, vivemos num Brasil onde a maioria é cristão ou se diz cristão, mas que defende drogas, que defende aborto, que defende ideologia de gênero. Ou seja, nós apenas falamos enquanto igreja, não comunicamos. Tanto não comunicamos que no próprio meio nosso, nós tivemos pessoas que não veem isso como algo anormal. Alguém defender drogas, alguém defender o aborto, alguém defender a ideologia de gênero. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, e aí eu creio sinceramente que é Deus fazendo o agir dele, o mover dele, para que a igreja dele
volte a entender o verdadeiro significado de evangelho, de cristianismo, onde é eu abraçando o meu próximo, é onde eu amando o meu inimigo, é onde eu caminhando a segunda milha. Mas para eu poder fazer isso, eu preciso me comunicar e não falar. Sim, perfeito. Essa parte, e aí você estava falando, eu estava me lembrando, lembrando da Bíblia, né? A gente está estudando Atos aqui na igreja, e falando da igreja de Atos, que é, na minha opinião, acho que de todo mundo, é a nossa principal referência de igreja. Não só igreja, como você está falando como você falou no início, de igreja quatro paredes, mas de comportamento da igreja. Né? Lá em Atos 2, que é o texto áureo, vamos dizer assim, da formação de uma igreja, vai falar o quê? Que a igreja estava de casa em casa, compartia o pão, estava no templo e fazia. E a gente vai ver no decorrer do livro de Atos que a igreja era uma igreja extremamente social, era uma igreja que agia socialmente. E assim, e o discurso dessa igreja, que deve ser o nosso, era um discurso direto. A situação era difícil também, mas havia comunicação. Isso é muito bem falado e a gente não pode confundir. Falar é jogar palavras apenas, né? Lançar palavras, que nem sempre vai ser comunicação. É como você já deve ter passado por situação assim, você vai conversar com alguém, você está numa roda de amigos, ou então fica você e outra pessoa, e aí você começa a conversar e a pessoa está desatenta. Você já deve ter passado, deve conhecer pessoas assim, que você conversa e a pessoa está olhando para você, ela nem está te escutando, você está falando e ela está longe. Não há uma comunicação nisso. Você está falando, mas a pessoa. Comunicação é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando, você está ouvindo, você fala, eu ouço, as pessoas estão assistindo. Isso é comunicação. É necessário que haja uma concordância, vamos dizer assim, para que haja uma comunicação. E Deus, quero repetir, quero ser repetitivo nisso, Deus está nos dando essa oportunidade de comunicação, inclusive dentro da igreja. Aqui a gente está percebendo muito isso, sabe, Hernani? Da gente realmente, em grupos, até no período que a igreja ficou fechada, né, naqueles 5 meses iniciais em 2020, 5, 6 meses, a gente quase que, obrigatoriamente, a gente precisava se comunicar, porque a gente não tinha a referência da igreja no domingo e na quarta. Então, assim, essa ausência dos cultos também possibilitou a nós, igreja, de comunicarmos mais diretamente, de ligarmos, de fazermos videochamadas, de estar entrando em contato, não apenas por um protocolo, mas pela necessidade de eu me sentir, de eu me ver ouvido, de eu ter a certeza que a pessoa está me ouvindo, está tendo atenção, e eu estou tendo algo para permitir, para alimentar essa pessoa também, fora do ambiente eclesiástico que a gente estava tão acostumado, né? E durante 5 meses a gente foi tolhido, foi cerceado dessa questão. Então isso gerou em nós, aqui na igreja, acredito que em todas as congregações, uma comunicação que foi meio forçada, vamos dizer assim, de início, mas a gente hoje está administrando isso e tenho certeza que vai ser um ganho para a gente. Mas a gente precisa trabalhar mais isso, né? Trabalhar, porque muitas das vezes a própria mídia, as próprias redes sociais, ao invés de nos facilitarem na comunicação, elas acabam nos atrapalhando. Pastor, deu uma travadinha aqui. O senhor precisa voltar ao finalzinho da fala aí. Ah, perdão. Eu já queria... Em questão... Tá ouvindo agora? Voltou agora. Tá, em relação ao WhatsApp. Em relação ao WhatsApp que eu estava falando. Beleza? Sim, sim. Deixa eu só agradecer a dona Marlene, que entrou aqui com a gente, é a ministra, educadora religiosa aqui da Igreja Batista Central de Campo Grande, uma grande amiga, uma grande professora. Foi minha professora. Aprendo muito com ela, com a dona Marlene. Ela está com a gente bate uns papos também. Foi minha professora no primário e no ginásio. Aí, que legal. Um abraço para a dona Marlene. Pastor, nesse cenário pandêmico, aí assim, no meu universo, no sistema socioeducativo, por isso que eu puxei aquela frase do falar diferente do comunicar. No cenário que eu vivo,
70%, acredite, dos jovens que adentraram o sistema socioeducativo passaram nos bancos da igreja, de nossas igrejas. E por isso eu vi naquela fala do falar e comunicar. Por quê? Eu acredito, lógico, tem um livre-arbítrio, eles fizeram as escolhas dele, mas em algum momento a fala da igreja, e aí eu digo a fala da igreja, inclua a fala, atitude, forma de agir, a forma de lidar com os seus. Não ocorreu comunicação, ocorreu só fala. O que saiu da boca da igreja, dos membros da igreja, do projeto Igreja, não chegou como mensagem a esse adolescente. Tanto é que ele abre mão desse universo de amor, de lidar com as pessoas, com o próximo, de zelo, de cuidado, de amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo, e ele adentra para um universo onde se prega totalmente o contrário, né, que é o universo das drogas, o universo da criminalidade. Então, eu vejo que nesse cenário que estamos vivendo, a gente está tendo a oportunidade de rever nossas atitudes e conceitos, a gente conseguir trabalhar mais isso, do conscientizar a igreja de que eu e você precisamos ser mais enfáticos, mais claros na nossa mensagem. Mais do que isso, de repente, se nós verdadeiramente vivermos aquilo que a gente fala, aí eu acho que a mensagem vai chegar, porque chega através da nossa vida. Acho que é mais ou menos, serve como uma lição num cenário pandêmico, assim, eu preciso viver mais e falar menos, porque aí a mensagem vai chegar com uma qualidade melhor. Alguém disse nessa frase, hoje eu nem sei quem foi o autor realmente, que às vezes vem várias sugestões, mas alguém disse certa vez a seguinte frase, pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. Né? Eu acho que isso é chave, e eu creio, e aí a gente está nesse caminho, a igreja durante muito tempo, eu acredito que até hoje ainda faz isso, ela falou muito, mas pouco comunicou. E eu achei muito interessante que você falou, as pessoas falavam, a igreja falou, mas isso não chegou, principalmente para os jovens, da forma que era para chegar. E aí a gente tem que entender, claro que você falou do livre-arbítrio, é evidente, mas será que a gente não falhou, e aí a gente tem que falar como igreja de fato, será que a gente não falhou nessa entrega da mensagem? Será que a gente não falhou no próprio discipulado, que na verdade muitas das vezes não era nada de discipulado, mas era algo que se tinha como discipulado? Né? Eu falo que às vezes as igrejas, elas no discipulado, num discipulado feito de forma equivocada, a gente traz para pessoas e a gente não forma discípulos, a gente forma membros de igreja. E formar membro de igreja é um perigo, porque você vai trazer para esses membros dogmas locais, denominacionais, que nada tem a ver com doutrina. Você deve lembrar, muitas das vezes, né? Eu tenho 46 anos, eu ouvia muito nas igrejas assim, dia tal é culto de doutrina. E aí, naquele culto de doutrina, Hernani, nada se falava sobre doutrina. Se falava sobre dogma. E aí o jovem pensava, opa, quer dizer, eu vou usar um termo aqui antigo, que hoje em dia já não se fala mais, mas que na época, década de 90, principalmente, era uma discussão terrível. Mulher usando calça comprida. Eu estou fugindo um pouco do assunto, mas só para a gente contextualizar. Mulher usando calça comprida. Não podia porque não podia. Aí as pessoas colocavam isso, Hernani, como doutrina. Quando, na verdade, nunca foi doutrina. Era dogma. Então o jovem ficava perdido nisso. Mas, assim, foi falado. Mas a comunicação não chegou com efeito de verdade. Né? Então, assim, o que era importante foi falado de forma muito pincelada, de forma muito rasteira. Hoje, eu acredito que a gente tem essa oportunidade, e eu creio que a oportunidade a gente não pode perder. Hoje a gente precisa falar diretamente, a gente precisa comunicar, a gente precisa chegar para essa galera, principalmente esses jovens, e falar a verdade, de fato, na linguagem deles. A gente tem que tirar o estigma daquela coisa de eclésia, de igreja, simplesmente instituição, e mostrar o que você falou no início da sua fala, da nossa live aqui. Mostrar que eu preciso ser diferente. Você, jovem, que está chegando, que está nos ouvindo, que está nos assistindo ou vai nos assistir, você precisa entender que você é responsável pelos seus atos, mas você precisa ser nutrido
de forma clara. Você precisa entender. E aí, essa é a parte do ouvir. A nossa parte, ao falar, tem que ser buscar uma excelência, Hernani. Eu tenho batido muito isso aqui. A gente precisa buscar uma excelência. Desculpa a expressão, quantas pessoas despreparadas estão ocupando os nossos púlpitos? Pessoas que sabem falar, muitas das vezes, mas não têm a comunicação. Falam, jogam palavras ao vento. E aquilo não vai chegar no destino de verdade, né? Pelo menos é o meu pensamento. Numa das falas que o senhor usou, me chamou a atenção assim, fazendo membros de igreja. Porque para fazer discípulo é complicado, porque eu vou ter que fazer como Paulo. Me imita porque eu imito Cristo. Então, vem em mim. Igual o jogador camisa 10, né? Tá em mim que eu resolvo. Então, quando você se propõe a se colocar como um discipulador, você está assumindo essa responsabilidade dada por Deus, mas fala assim, pode vir porque eu estou preparado. Por quê? Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, tranquilo, eu posso discipular. O problema é que as nossas igrejas não atentaram, que elas estavam, de repente, preocupadas muito em fazer inchar. É isso aí. Quando se incha, não se cresce. Não existe crescimento, porque quando está inchado, não tem relacionamento. Se não tem relacionamento com Deus, não tem relacionamento com o próximo, porque parte de Deus, né? Eu tenho aquele relacionamento íntimo com Ele e aprendo dele e eu faço. Aí essa mensagem que vem de Deus passa por mim canal e segue. E quando está inchado, né, discípulo, eu não estou falando mais coisa de reino, eu estou falando coisa minha. E aí quando o Hernani fala a coisa dele, só vem porcaria. Porque eu falo, eu sou terreno, o nosso corpo, ele foi, o pecado, ele está a cada momento aquela luta. Então eu preciso abrir mão de mim, porque eu preciso imitar a Cristo, e quando eu imito a Cristo, eu falo as coisas de Cristo, porque Cristo falava coisas do céu. Ele veio aqui para falar, para restaurar todo um sistema que foi corrompido, porque os fariseus da época, os estudiosos da época, esqueceram o céu e falaram deles, ou botaram a interpretação deles na Bíblia. É mais ou menos hoje o que acontece com a gente, porque num país como o nosso, não podia ter tanta corrupção, tanta coisa ruim, se nós somos predominantemente cristãos. Nós não estamos fazendo a diferença. Nós não estamos discipulando, porque se o cara que eu tive acesso e hoje ele está envolvido com corrupção, eu falei. Porque a minha vida, o meu agir, não foi importante para ele entender isso. As nossas igrejas hoje precisam aproveitar esse cenário para fazer aquele bom e velho feedback, que a gente fala muito em administração, né? Ver onde teve o ruído, onde rompeu, retornar para poder voltar, para que a gente possa aproveitar essa grandíssima oportunidade. Porque o mundo, a nossa sociedade, está correndo para a gente, porque a gente é diferente. Sim. Nós estamos num momento de dificuldade, tanto quanto eles, mas o nosso semblante é um semblante de quem descansa no Senhor, que nunca perdeu o controle. Pelo contrário, é agora que ele está mais no controle ainda, porque eu e você estamos entendendo que, caramba, o discipulado que eu deixei de lado, ou que eu não dei tanto valor, eu preciso voltar a fazer. É uma grande oportunidade para esse cenário, para nós, igreja, né, pastor? Em questão de discipulado, eu falo sempre, a gente tem essa visão, né, que discipulado, parece que discipulado é algo assim, você prepara, parece que discipulado é preparar a pessoa para o batismo, e acabou o batismo, ponto, você recebeu o diploma, agora você é salvo em Cristo Jesus, amém. Não é, eu tenho 46 anos, estou repetindo a minha idade aqui, eu ainda estou sendo discipulado. E eu tenho certeza que você também está sendo discipulado, até porque o que a gente faz na igreja? O pastor, quando dá uma mensagem, ele está discipulando. Quando tem uma exortação, ele está discipulando numa conversa. E outra coisa, o discipulado não é ato exclusivo da liderança. Nós estamos discipulando uns aos outros. Eu penso, quando eu falo de discipular, eu lembro dos 12 discípulos com Jesus. Jesus era o mestre, né, absoluto. Mas entre eles, a Bíblia não fala de detalhes, mas é lógico que entre eles também, não vou usar um termo, não sei nem se é correto, mas eles se discipulavam.
eles se orientavam, eles se corrigiam. E igreja é isso. E hoje a gente está vivendo isso. E nesse cenário que você falou, né, até terrível que a gente está vivendo, você citou aí, ideologia de gênero, aborto, a gente não pode, Hernani, colocar essas coisas como sendo temas do mundo. Isso, os nossos filhos estão sendo bombardeados com isso e a gente precisa se posicionar firmemente contra isso. E às vezes, Hernani, me assusta quando eu vejo crentes, né, achando que isso, vou usar um termo aqui, não tem nada a ver. Porque isso não tem a ver, sim, isso mexe diretamente com a estrutura das nossas igrejas, das nossas famílias. Se a gente não se posicionar, não, olha, não, isso tá, para os nossos jovens, olha, isso está errado. Pode parecer algo normal, mas não, você tem que combater. Inclusive você, jovem, você tem que combater isso, mesmo que isso cause problema para você, mas você tem que se posicionar. Nós precisamos. A gente não pode viver um evangelho que aceita tudo. Jesus aceita todo. Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados. Ele aceita todo mundo do jeito que a pessoa está. Mas ele não fica desse jeito. Ele vai fazer uma obra de restauração. Né? Ele vai transformar essa pessoa. É ele quem tira o fardo, é ele quem tira o peso. Agora, você chega e aceita tudo isso como algo normal, eu não posso admitir isso, eu tenho que ter. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente precisa falar do evangelho de fato e não do evangelho de conveniência. Pastor, nessa fala do senhor, uma conversa eu tive com alguém, eu não lembro agora, mas aí eu vou contar mais ou menos a questão. Durante muitos anos, falaram para a gente que a igreja era algo pesado, porque eu não podia nada, porque eu não podia isso, eu podia aquilo. E aí os exemplos que usavam. Cara, você não pode beber, você não pode fumar, só coisa que faz mal, logo de cara. Sim. Mas não ensinaram aos nossos jovens, e aí o jovem, para não ficar naquele com medo de não ser aceito, abria mão e se anulava. De que nós éramos os prisioneiros, quando na verdade nós somos os livres. Nessa fala com a pessoa que eu tive, eu ainda falei assim, cara, olha só, se você pegar hoje uma substância entorpecente e colocar na minha frente, na frente de um dependente químico, quem é livre? Aí a pessoa ficou... Aí eu falei assim, consegue perceber quem é o liberto? Quem é livre? Essa pessoa é cristã. Mas ela não entendia assim. Eu falei, entendeu agora que é você que é o livre? Mas desde o momento que falaram para você que você era o prisioneiro, que você não podia fumar. Caraca, isso não precisa nem ser crente para não fumar. Faz mal à saúde. Não podia beber. Quantas pessoas se entreguem à bebida e drogas? Mas a gente foi se anulando porque não passaram para a gente a ideia de que você, por ser igreja, você precisa confrontar. Confrontar no sentido de dê a sua posição. Se posicione. Isso é errado, porque aí para eu me posicionar, eu preciso ter conhecimento. Para eu me posicionar sobre a Bíblia, eu preciso conhecer daquilo que eu digo. O problema é que muitos dos nossos, e aí vamos partir para os nossos jovens, são muito facilmente enredados porque não foi dado a eles a opção do ensinamento, mas não pela obrigação do ensinamento. Não, cara, você vai aprender porque é algo importante para que você possa transmitir a mensagem boa nova. Você tenha qualidade, tenha conteúdo para passar. Que uma coisa tão simples do exemplo que eu dei. Nós éramos os prisioneiros e os jovens, muitos da minha geração, eu tenho 51, sou muito mais velho que o senhor. Então a minha geração entendeu que era prisioneiro. E não era. Nós somos os livres. Eu posso ir em qualquer lugar, eu posso passar na frente de um carro da polícia porque eu sou livre. Eu posso entrar em uma comunidade, no meu caso não, porque eu sou da agente socioeducativo, né? Então eu sou da área de segurança, então por questão de segurança. Mas eu posso adentrar em uma comunidade, ir lá e fazer a diferença, porque eu sou livre. Eu posso chegar perto de um drogado e falar assim, cara, Jesus te liberta, olha para mim. Olha a diferença minha entre eu e você. Eu sou melhor do que você? Sim, porque eu fiz a escolha certa. A única diferença em que eu posso dizer que sou melhor que você é porque eu escolhi viver, você escolheu morrer. As nossas igrejas precisam aproveitar essa, ainda mais agora no medo da morte, né? Que a galera entrou nessa paranoia da morte. E aí? A grande oportunidade que nós temos. E aí? Pô, tá com medo de morrer? Mas e se eu morrer?
Sim. Vai para onde? Sim. Aí fala Sim. assim, olha para mim, eu não tenho medo, cara. Sabe por quê? Aí a gente entra com a nossa boas novas. Olha o meu coração, olha o meu Perfeito. semblante, cara. Olha a diferença. A nossa imagem, que nós somos imagem de Cristo, é que precisa fazer diferença Ah. nesse momento pandêmico. Eu preciso trazer algo novo, né? A minha mensagem tem que ser, não pode ser mais do mesmo, né? Não, a nossa palavra, e às vezes a gente cai nesse casuísmo. A gente está falando mais do mesmo, a gente está falando essas proibições, né? Isso você foi muito preciso. Não tem esse não pode, a gente pode. Agora, às vezes a gente interpreta, eu acredito que as pessoas interpretam de uma forma muito equivocada, né? A Bíblia fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que mais me chama a atenção nesse versículo é o que convém, e não o que não convém. Né? A gente tem que pensar, tudo é lícito, mas o que me convém é melhor. Né? O que não me convém, esquece. É igual os 10 mandamentos, Hernani. Eu creio que nos 10 mandamentos, o foco principal não é a proibição, mas a liberdade que Deus nos dá. Quando ele fala não matarás, ele está falando de vida. Ele está falando para você optar por vida. Quando ele fala não cobiçarás a mulher do teu próximo, ele está falando, você tem a sua, aproveite disso. Então, assim, não é o não que é o principal nos 10 mandamentos, é o pode, é o que você pode. E a gente é livre. A Bíblia vai falar, nós somos livres. Né? Nós fomos libertos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, assim, isso tem que ser colocado na vida dos jovens. Mas liberdade... Isso é até uma frase até muito batida, né? Liberdade não é uma libertinagem. Aquela liberdade que não tem cerca, ela não é liberdade. Toda liberdade ela tem os limites. Né? Nós somos livres, somos, mas eu não posso pegar o meu. Eu sou livre para dirigir, eu sou livre para dirigir, mas eu não posso pegar o meu carro e estar infringindo regras, leis de trânsito. Eu sou livre, eu sou, mas eu tenho regras. Na minha liberdade, eu vou me deparar com situações que são impeditórias, né? Que eu vou ter que parar, que eu vou ter que recuar. Liberdade não é viver conforme a nossa vontade. Principalmente falando de cristãos, a nossa mente, eu estava lendo isso hoje, a nossa mente é a mente de Cristo. A gente tem que absorver isso, tem que viver isso. Paulo, quando fala ser de meus imitadores, ele está falando exatamente isso. Paulo, de forma cômoda, ele podia muito bem falar assim, olha, imitem a Cristo, como eu imito. Ele fala, não, ser de meus, é o que você falou. Usar um termo aqui, ele tinha moral para falar isso. Paulo era perfeito? Não. Paulo pecava, Paulo tinha dificuldades. Ele falou, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E esse cara falou, ser de meus imitadores. E às vezes a gente coloca Paulo como um padrão muito elevado, e a gente fala assim, mas Paulo falou porque era Paulo. E aí a pergunta que eu faço sempre, o Deus de Paulo era diferente do meu Deus? Né? O Deus que permitia Paulo vencer as batalhas dele, inclusive as tentações, ele mudou para os dias de hoje? Ele é um Deus que está mais devagar? Não, é o mesmo poder. O que vai diferenciar, o que vai fazer a diferença é o meu relacionamento com esse Deus. E aí Paulo tinha esse relacionamento. E se eu tiver, Hernani, fala com toda clareza, se eu tiver, eu vou ter condição sim de comunicar de fato o Evangelho sem apenas falar, com a minha vida de fato, né? Isso está possível, isso é acessível a nós. Todo o poder, né? A autoridade não é nossa, mas ele nos deu isso para que nós, o próprio Jesus vai dizer, ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. A gente precisa levar isso a sério, não ter isso apenas como uma frase bonita de uma estrofe de um hino, que eu sou a luz do mundo e ponto. Não, eu preciso de fato iluminar. Se eu não iluminar, as trevas continuarão sendo trevas, e a luz não vai dissipar essas trevas. Nessa fala, pastor, quando o senhor falou assim, dos mandamentos, não na proibição, mas no valor, justamente para que a gente pudesse entender que Deus valoriza o resgate, Deus valoriza o cuidado, o zelo, tanto é que ele fala assim, para você não matar. Por quê? Porque senão você entrega aquela vida para uma condenação eterna, junto com a sua, lógico. E na outra fala, o senhor falou assim, sobre Paulo, e às vezes a gente acha que os caras são super-heróis e sujeitos às mesmas paixões que nós. Porém, na grande lição que eu tiro para mim, os caras conheciam demais, buscavam conhecimento, coisa que hoje... Essa é a questão. Coisa que hoje eu, Hernani, estou precisando buscar mais conhecimento, por quê?
Quando a minha caixinha, meu cérebro, está cheio de conhecimento, o Espírito Santo vai chegar lá e vai puxar isso e vai usar. Por quê? Porque não está oco. Como é que o Espírito Santo vai poder me usar se eu não tenho conteúdo? Conteúdo eu tenho que ter, porque eu tenho Bíblia, eu tenho livros, eu tenho, hoje com a internet, eu tenho vídeos, eu posso ouvir N pregadores, N palestrantes, para eu ter conhecimento. Quando eu vou na busca, através da busca desse conhecimento, isso intensifica mais o meu relacionamento. E aí, quanto mais relacionamento eu tenho, mais eu quero ter. E aí eu vou usar o exemplo da Bíblia. Moisés passou 40 dias lá no morro, lá, batendo papo com Deus. O cara tinha um relacionamento com Deus, a ponto de Deus falar que era amigo, né? Quanto ele tinha pra caramba. Estava lá fechado com Deus. Ele fala o que para Deus? Agora eu quero te ver. Olha a sede, eu quero mais, eu preciso de mais. Só isso aqui para mim, a minha alma, a nossa alma, cada vez precisa de mais intimidade. Moisés estava no topo, top, em todo sentido, tanto topo do morro quanto topo de. Porque Deus falava face a face com ele. Né? E ele fala assim: eu quero mais, eu preciso de mais. As nossas igrejas hoje, num cenário pandêmico hoje, nós precisamos mais de Deus, buscar mais, porque a sociedade está aí jogada, prostrada, destruída, eles não sabem o que fazer, mas eu preciso de mais. Deus, eu preciso de mais. Me dá mais, eu preciso buscar mais conteúdo, preciso buscar mais intimidade, para quê? Para que o Hernani, morra. Para que não viva eu, mas Cristo possa viver, e aí as coisas vão acontecer, porque Ele está agindo em mim. As nossas igrejas estão precisando aproveitar essa oportunidade de buscar mais, entender que a igreja não é o clubinho social que a gente sempre achou que era, né? Do domingão de botar a melhor roupa para bater papo. E nesse ponto, assim, a gente tem que entender que, eu falo muito isso aqui, o culto, ele não é... A gente fala muito, a gente se prende muito a culto, né? Na liturgia da igreja, o culto de domingo. A gente começa a cultuar a Deus quando a gente aceita o sacrifício de Cristo, aceita Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aqui a gente está cultuando. Eu estou conversando com você, a gente está cultuando a Deus. Não tem um ministério de louvor tocando, cantando, mas a gente está cultuando a Deus porque Deus aqui é o centro. Essa ideia tem que estar em voga na nossa vida sempre. Eu preciso cultuar a Deus. E aí é interessante, quando eu cultuo, eu não me preparo para o culto. No culto, estou falando liturgicamente, no domingo à noite. Você que toca, quando você vai tocar no culto, você se prepara para aquele momento. Né? Hoje aqui, amanhã no nosso trabalho, a gente tem que estar preparado para aquele momento também, porque você falou alguns minutos. As pessoas estão chegando até nós, as pessoas estão sedentas. Deus está enviando essas pessoas. E eu falo sempre uma coisa, Hernani, muitas das vezes a pessoa chega, Deus envia a pessoa, vamos supor, um exemplo claro. Eu estou numa condução, Deus envia uma pessoa para sentar do meu lado numa condução, e aí a pessoa começa a reclamar da vida, da pandemia, falar, e é uma oportunidade que Deus está me dando. Aí ao invés de eu encher essa pessoa de palavra, o que eu falo? Eu entro na palavra dela, eu falo, realmente, o gás aumentou, está quase R$100, absurdo. Quer dizer, e aí que palavra nova que eu trouxe? Por que eu não trouxe essa palavra? Eu não trouxe essa palavra? Porque eu não estou preparado. Quando eu estou preparado, querido, eu vou estar, sabe, como aquele raio de luz realmente que nada detém. Eu vou falar, o cara vai chegar todo amargurado, todo cheio de problema, e eu vou ter uma palavra de vitória, de salvação para ele. Eu não vou me calar. Agora, quero enfatizar, é necessário preparo. Eu creio, Hernani, que a gente precisa, inclusive, já puxando um gancho rapidinho aqui, a gente precisa alimentar melhor as pessoas. Espiritualmente falando, muitas das vezes as nossas mensagens estão sendo muito ralas, estão sendo mais do mesmo, a gente está repetindo palavras, a gente está repetindo sermões, a gente precisa preparar mensagens, sabe? Isso aí, pastores que estão nos assistindo, preparem mensagens, gastem tempo, invistam tempo no preparo. Você falou, hoje não tem desculpa, antigamente eu peguei um pouco isso, né? Para você fazer um sermão, você tinha que pegar Bíblias, às vezes você não tinha acesso, você tinha que ir numa biblioteca para pegar um livro, fazer. Hoje está tudo no alcance, você pode fazer comparação de traduções, livros, comentários, tudo no seu celular, no seu computador. Então não tem desculpa. A gente precisa dar um alimento melhor. O alimento não somos nós que preparamos, na verdade. Eu falo que a gente que prega muitas das vezes, ou todas as vezes, nós somos simplesmente garçons
O alimento quem prepara é o próprio Deus, ele é o pão da vida. Nós servimos isso. Agora, precisamos estar solícitos para servir a quem quer que seja. Deus está enviando pessoas? Está. Agora, a gente precisa dar o melhor para essas pessoas. E entre nós também, dar o melhor entre nós. Conversar. A Bíblia, Paulo vai falar muito sobre isso. Instruir uns aos outros, conversar uns aos outros, né? Suportar uns aos outros, no sentido de dar suporte, de ajudar. A gente precisa, de fato, ser igreja como um todo. Eu queria agradecer a Joelma, que está aí com a gente. Boa noite, Joelma. Então, pastor, nessa fala do senhor agora, dos pastores, a gente está falando assim, dos pastores prepararem a mensagem, mas estende-se a nós também. Claro. Uma coisa que me chama muita atenção é, o povo, quando estava no deserto, e eles pedem comida a Moisés, Moisés fala assim, que viria uma comida diferente, porque ela ia vir do céu. Certo? Então, estou falando aí do maná. Uhum. É esse alimento que vem do céu que a gente deixou de... Pelo menos eu acho assim, que nós, enquanto igreja, eu, Hernani Igreja, deixei de estar recebendo esse alimento do céu, esse alimento diferenciado, que nunca existiu nada como maná, porque veio de Deus, veio do céu para atender o povo, especificamente naquela situação. Mas trazendo para o nosso no tempo, contextualizando, é a comida que eu preciso conseguir perceber que Deus está mandando e eu simplesmente colher e preparar. No caso, eu preparava o bolo, né? Ou eles comiam e tinha aquele sabor diferenciado. Eles não faziam mais nada a não ser receber. Não tinha intromissão da mão humana. E aí, como o senhor falou, hoje púlpitos despreparados com excelentes oradores, né? Não estamos falando de técnica. Temos caras com técnica, mas o problema é que quando entra técnica, o Espírito Santo sai, porque ele não pode agir. Deus deixa de ser o centro, nego toma o lugar do púlpito, o lugar de Deus, e ele entra ali, aí Deus não pode, não vai dividir glória com ninguém. É o que a gente faz lá com o Silva Matos, né? A gente fala o seguinte... Nós somos apenas o instrumento. O altar é de Deus. Então a gente só sobe e balança as cordas lá. Deus faz o resto. Por que esse pensamento? Porque a gente quer pegar esse alimento que veio do céu e só passou e foi. A gente, como o senhor falou, a gente só faz a bandeja. Né? O cara que leva a bandeja. Nós, enquanto igreja, precisamos entender que somos apenas o garçom. A fala do garçom é interessantíssima, porque é o cara que pega o alimento já pronto e ele só faz a ponte. Deus nos deu a oportunidade de fazermos a ponte da mensagem do céu que vai passar nas minhas mãos e assim, eu não vou ter contato, eu não vou interferir nessa mensagem, eu só vou fazer o suporte para ela chegar a quem precisa. Porque se eu botar o dedo, o cara não vai comer, ou vai comer a comida com o dedão do Hernani. Aí ele não vai olhar, que é isso? Que dedo é esse? Que comida é essa aqui? Exatamente. Eu altero o aspecto da comida quando eu boto a minha mão. Acho que hoje muitas das nossas igrejas alteraram o resultado da mensagem porque botou a mão, o negócio chega não mais do céu, chega com interferência. Deixando feio pra caramba. Né? Quando a gente bota a mão, deixa a aparência fica péssima, né? Que fica a aparência humana. O maná, eu costumo dizer, o maná não tinha tempero, Hernani. O maná não tinha tempero, o maná era o maná. Não tinha nada para acrescentar nele para ele ficar mais gostoso. Ele era saborosíssimo, delicioso e era suficiente. A palavra é a mesma coisa, ela é suficiente. Você quer colocar tempero na palavra, vai ficar ruim. E às vezes as pessoas fazem isso para tentar... Eu já ouvi isso, para tentar colocar a palavra mais acessível às pessoas, querido. Se você pensa assim, esquece. A palavra de Deus, a palavra, ela é viva e eficaz. Ela por si só, ela fala. Você não precisa enxertar absolutamente nada. Como você falou, quando você coloca o dedo, você vai estragar o alimento. Isso é ruim demais. Não pode ser assim. E assim, a gente já está quase encerrando, acredito, já tem quase 1 hora. Se eu pudesse, Hernani, tirar uma grande lição de hoje, nesse cenário pandêmico, em que eu, igreja, eu tenho a oportunidade de servir a toda uma sociedade alimento do céu.
e é alimento que saciava a fome, eles ficavam saciados completamente, de grande sabor, de sabor indescritível, nunca antes experimentado, mesmo quando eles tinham as melhores comidas do Egito. O maná não se comparava a nada. Nesse cenário pandêmico, e a grande lição que eu aprendo hoje eu, enquanto igreja, preciso apresentar isso. Na essência, só o maná. Não pode ser o maná feito pelo Hernani, senão vai dar ruim. Exatamente. Só posso apresentar, porque quando eu faço isso, o cara que vem sedento, aquilo vai suprir a necessidade dele, porque é entre ele e Deus. Eu só levei a bandeja. Não tem a minha interferência, eu não estou mediando nada. Eu não sou mediador de nada, eu só sou o cara que entrega, o delivery. Eu só faço o delivery, né? Eu sou o cara do iFood, fazer o comercial do iFood aqui. Sou o cara do iFood que só leva, sem contato. Hernani, e é interessante que assim, as pessoas que fazem isso, alguns pregadores que fazem, eu acredito que eles fazem até tentando facilitar, mas eles estão prejudicando. Domingo eu preguei aqui na igreja, eu estava falando, para nós que pregamos, é muito mais simples falar só de Deus. Vê se você vai entender. Porque se eu trago argumento humano, eu causo dúvida. Eu vou ter que justificar com os meus argumentos. Se eu trago a Bíblia, o argumento é a própria Bíblia. Fica mais fácil, inclusive, para eu que prego. Né? Se eu vou pregar a Bíblia pura e simples, o irmão tem dúvida? A Bíblia respondeu. Se o irmão não aceitou, aí é problema dele, desculpa a expressão, ele não aceitou a Bíblia. Agora, quando eu falo o meu argumento, o irmão está livre para não aceitar o meu argumento. E ele, de repente, ele está certo. De repente, o meu argumento está errado. O perigo que a Bíblia não corre. A Bíblia é inerrante, a gente aprende isso no seminário. A Bíblia é inerrante, não há erro na Bíblia. Então, se você expõe a Bíblia, eu gosto muito de mensagem expositiva, quando você expõe a Bíblia, não tem erro. E só um detalhe no garçom. Quando eu falo sobre isso, eu não estou tirando a responsabilidade do garçom, não. A responsabilidade do garçom é ter a habilidade de levar o prato até o cliente. Eu já fui garçom uma época da minha vida, e senão você deixava cair no chão. Senão você serviu o cliente errado. A habilidade você tem que ter. E aí, para mim, é o preparo que o pregador tem que ter na condução da palavra do restaurante, né, do chefe, vamos dizer assim, até o cliente. Deus até o cliente, usando essa comparação. Hernani, é mais fácil, vou chover no molhado aqui, é muito melhor obedecer a Deus, é muito melhor seguir a cartilha de Deus. A Bíblia vai falar, obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes a gente fala esse versículo corrido e aplica em algumas oportunidades. Em todo momento, obedecer é melhor do que sacrificar. Segue o roteiro. A Bíblia não é uma palavra que é uma palavra nova, ela nos renova, mas é uma palavra antiga. Antiga porque ela tem crédito. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é um Deus que surge de vez em quando. Ele é um Deus presente, como você falou em relação à pandemia. Ele está no controle, ponto. É essa mensagem que a gente tem que trazer para o mundo, tem que levar para esse mundo que está tão desesperançoso, né? Chorando as mortes, o que é muito, muito compreensível. Mas a gente tem que entender que a nossa vida não se limita à pandemia. Né? Deus tem planos na nossa vida, você que é jovem, você que está nos assistindo, Deus tem planos na sua vida e Ele vai cumprir, mas você precisa estar à disposição dEle para que Ele cumpra de fato. Pastor, eu gostaria muito de agradecer o senhor ter vindo bater o papo comigo aqui no Conversa Entre Grades. O espaço está aberto, quando quiser, só falar assim, no dia tal eu posso, porque assim, quem faz a agenda é o meu convidado, porque ele precisa... no tempo dele, eu estou sempre por aqui. O espaço está aberto. Sim. O espaço está aberto para indicar pessoas que queiram bater papo, que queiram tirar dúvidas. Não sou dono da verdade. A hora que não souber, eu falo assim, gente, não sei, desculpa, não sei, vou estudar, vou tentar descobrir o que tem que eu posso ampliar, ajudar. Foi um espaço criado para dúvidas, para poder auxiliar. Meu objetivo maior é fortalecer, que as pessoas entendam que família, igreja e educação são bases de uma sociedade saudável. No momento que nós tomarmos posse disso, de que nós somos os responsáveis por uma sociedade perfeita, quando nós apenas conduzimos as coisas de Deus, quando a igreja, quando a sociedade, quando a educação ela está regida pela mensagem divina,
é outro ambiente, porque Deus reina nesse ambiente. E aí Amém. as outras coisas não têm poder sobre isso, porque o Todo-Poderoso está. O problema é, nós precisamos deixar o Todo-Poderoso agir no momento Sim. pandêmico, usando as nossas vidas, porque precisamos acreditar que Ele está no controle. Nunca vai deixar de estar no controle. E é a oportunidade para nós fazermos a diferença. Nunca as igrejas foram tão requisitadas porque elas têm algo diferente. Nós precisamos apresentar esse algo diferente. Amém, amém, amém. Hernani, eu que te agradeço, de verdade. Para mim foi. Desculpa aí alguma coisa, né? É a primeira vez que eu participo contigo aqui. Mas muito obrigado pelo espaço, obrigado mesmo de coração. E estou sempre à disposição, precisando, a gente está aqui. De fato, foi muito bom, um tempo de excelência, um tempo de aprendizado para mim, com certeza. E agradecer a todo mundo que eu fiz vários convites, né? Todo mundo que entrou aí, vi alguns nomes aqui, não vou citar aqui, mas muito obrigado a todo mundo que participou. E que Deus te abençoe, Hernani, nesse propósito, nesse projeto. Deus continue te honrando e que os frutos realmente continuem vindo, acima de tudo, para o reino de Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite aí, que Deus guarde cada um de nós nesse momento e que possamos continuar orando uns pelos outros, nesses momentos difíceis, mas volto a dizer, para finalizar, não coloquemos a pandemia como o que há de principal e o que há de pior nas nossas vidas. Existe coisa muito pior do que a pandemia. Um dia a gente vai morrer, sendo de Covid ou não. Mas um dia, para aquele que já aceitou a Cristo, entregou a sua vida a Cristo Jesus, como o próprio Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Então, é uma palavra de despertamento, de consolo, de conforto. Deus é a nossa esperança e Ele está no controle. Sempre, de fato. Obrigado, Hernani. Obrigado. Nada, obrigadão, pastor. Eu que agradeço.